Irmãos, nessa manhã a gente vem aqui aos nossos minutos devocionais e o mês de novembro é o mês que a gente tem usado no nosso andamento aqui nos nossos anos, né, últimos, pensar e olhar sobre adoração. Adoração que tem a ver com algo que está para todo momento das nossas vidas. Fomos feitos para adoração, o nosso Deus nos fez pensando em convivermos uma caminhada, um relacionamento com Ele que envolve diretamente a adoração. E à noite dos nossos domingos nós estamos até falando disso de um outro aspecto, na verdade, também toca esse assunto, mas aqui nos nossos devocionais desse mês a gente tem pensado nisso. Semana passada a gente pensou sobre esse aspecto da glória que é devida somente ao nosso Deus. E hoje aqui nós olhamos para essa passagem de Jó, no capítulo 1, versículos 20 e 21. Esses dois versículos que acontecem depois que duras coisas aconteceram ao Jó. Jó que era próspero, Jó que era abençoado, Jó que vinha vivendo ali grandes coisas e era alguém ali na sua diária, ali no seu dia a dia, alguém fiel a Deus. Mas isso não impediu de passar por duras situações, duras provas. E após um primeiro lance, o primeiro momento em que Jó ele é provado, ele passa por circunstâncias difíceis, a gente chega nesses dois versículos que claramente nos dizem, não é? Ao ouvir isso, ou seja, ao ouvir sobre tudo o que aconteceu, sobre as suas perdas, não é? Materiais e a perda também das suas pessoas, de filhos da sua família, ao ouvir sobre tudo isso, naturalmente, a gente há de convir o nível de consternação que Jó viveu ao se deparar com tudo isso, né? Ao ouvir sobre tudo isso, Jó então levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Esse levantar, rasgar o manto, rapar a cabeça é uma atitude da mais profunda lamentação, da mais profunda consternação, não é? Drama puro daquilo que ele estava vivendo. É quando a pessoa se vê no pó e na miséria. É um tipo de situação que a gente vai ver em alguns eventos bíblicos ali mencionados. O que estava por trás desse momento, dessa atitude, era exatamente isso, uma atitude de quebrantamento, de esvaziamento do seu próprio interior em todos os sentidos, por conta da dor que a pessoa estava passando, por conta do constrangimento que ela estava passando. E é nesse momento que então nos é dito, então, após tudo isso, ao ouvir isso, rasgar o manto, rapar a cabeça, Jó prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a nossa reflexão aqui nessa manhã tem a ver em pensar a adoração em todos os aspectos da vida e para a vida, inclusive alguns dos quais a gente sequer imagina, inclusive alguns dos quais a gente até costuma não pensar neles. Geralmente a gente pensa em adoração, a gente pensa na expressão mais linda, mais bela, mais profunda da adoração, não é verdade? Cada um vai ter a sua própria leitura. Talvez alguns aqui se lembram do momento de culto, momento de devoção, de quebrantamento. Talvez alguns se lembrem aqui do seu melhor louvor preferido quando é entoado. Talvez alguns pensem naquele momento em que você passa por algo tão maravilhoso e você se rende a Deus ali, quer no coletivo, quer no particular. Mas geralmente, quando a gente pensa em adoração, a gente pensa em coisas boas, em situações boas. Porque de uma forma geral, para a gente, a adoração faz sentido quando se quer adorar, quando se pretende adorar. E aí, então, eu trago a minha adoração a Deus. Como que se assim, olha, estou aqui para adorar porque esse momento pede adoração. Só que, por exemplo, não é isso que a gente vê na palavra de Deus. A gente vê, por exemplo, nesse episódio que, meus irmãos, a gente não faz ideia do que é tudo isso do que Jó passou. Não é verdade? Talvez alguns tenham passado muito perto disso, talvez alguns já tenham vivido alguma parte, alguma expressão disso, mas a inteireza de você perder tudo e perder as pessoas que você ama,
tudo num momento só, de uma vez só, essas notícias chegarem para você. Algumas pessoas sim passam por isso, mas é muito raro. Mas imaginem vocês o tamanho da dor, o tamanho da angústia que um momento como esse representa, né? E o que acontece para o Jó, que conhecemos da palavra de Deus, que era um homem íntegro, era um homem fiel, é que ele se vê diante de um momento para adorar. Maiara falou aqui na abertura sobre a gente sempre prestar atenção, não é? A gente não perder a vista. E a adoração tem a ver com esse olhar para Deus. E nós devemos olhar para Deus o tempo todo. Um dia desse eu estava conversando com um jovem, eu estava falando exatamente sobre isso com ele. Ele dizendo que vivendo momentos em que ele não se sente tão vívido, tão pronto para adorar a Deus como ele já viveu em outros momentos, e angustiado por conta disso, e aí bate o desânimo, não quer ir na igreja porque para ele não faz sentido estar aqui e viver aquela intensidade adoradora que ele já experimentou em outros momentos. E eu disse para ele assim, que a adoração ela começa na nossa decisão, começa na nossa decisão de ir em busca de Deus. Não é? O texto que nós lemos aqui: vocês me procurarão e me acharão. Antes de achar, existe a procura. E a adoração já começa em meio à procura, já começa em meio à sede, o anseio, a fome de querer se encontrar com Deus, de querer estar diante de Deus, de querer se voltar para Deus. É daí que tudo começa, é daí que o processo que resulta na adoração vai se desenrolar para a gente. Nosso tempo, a nossa época, atrela muito a melhor experiência da vida sempre ao campo emocional e sentimental, é a experiência. Isso tumultua muito a compreensão das pessoas, inclusive acerca da adoração, porque muitos só acham em que, olha, foi de Deus, foi poderoso, se houve um grande movimento, se houve um grande agito, se as pessoas estavam em êxtase, se de alguma forma eu chorei, eu fui às lágrimas, se de alguma forma aquilo me encantou. E vem cá, existem muitas formas da gente ser tocado e provocado no nosso sensorialmente, e em coisas que não tem nada a ver com adoração. Então, atrelar tudo isso, adoração a tudo isso, é perigoso, porque muitas vezes nós vamos viver momentos intensos que envolvem todas essas coisas enquanto estamos adorando, sim. Mas a gente não pode entender que a adoração ela só vai ter a ver com esses momentos em que tudo está muito lindo, em que eu estou querendo ali de toda a minha intensidade adorar, agradecer, louvar a Deus, porque algo muito bom aconteceu, porque uma fase está muito boa na minha vida, e então sim, ali eu sou um adorador. Mas nós precisamos viver a vida de adoração, a vida do adorador em todos os momentos da nossa vida, ainda até naqueles que são mais complexos, aqueles que são mais incompreensíveis para nós. Nós precisamos nos quebrantar e nos voltar numa atitude de adoração ao nosso Deus. Esse é o momento da gente chorar, falar com Deus. Esse é o momento da gente ser sincero com Deus, dizer para Deus, contar para Deus da nossa dor. Não murmurar, não questionar a Deus, mas dizer: Pai, eu não compreendo e eu preciso do Senhor, mas eu não perco o Senhor da minha vista em meio a esse momento difícil. Em meio ao meu caos, em meio à minha tragédia, estou aqui procurando enxergar o Senhor nesse processo todo. Eu desejo te encontrar em meio a esse episódio de transtorno, tão transtornado que eu estou enfrentando, mas eu quero te encontrar. E a adoração pode acontecer ali. A adoração acontece no silêncio, a adoração acontece no calado do coração. A adoração acontece num culto muito fervoroso, muito intenso, de muitas emoções, mas a adoração ela acontece no nosso calado do coração também, quando ali em quietude a gente se encontra com Deus. E isso tem a ver com bons momentos, mas isso tem a ver com os momentos mais sensíveis e mais difíceis da nossa vida também. E nós precisamos buscar o nosso Deus em adoração por todos os instantes da nossa vida. Então pare e pense na sua vida de adoração e pense como você tem lidado com essa questão da adoração na sua vida. Se ela tem tido essa conotação sempre de estar atrelado a bons momentos ou não, porque é uma reflexão muito importante.
Jesus disse que nesse mundo a gente teria aflições, a gente sempre se relembra desse dito de Jesus. E em meio às aflições, em meio ao enfrentar das aflições, em meio ao encarar das nossas situações, problemas e dilemas, ali também, e principalmente, nós devemos adorar, nós devemos nos render a Deus em adoração, da mesma forma que Jó fez. Então que a gente não perca a vista, e que a gente aproveite tudo que Deus tem para nós, mesmo em meio aos momentos mais difíceis da nossa vida, e Ele estará sempre conosco. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos.